Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que de segunda a sexta temos lives, tá? Das 16h30 às 18 horas e das 20h30 às 23 horas. Lembrando também do nosso canal secundário, meu e da Jaque Jesus, que é um canal que fala dos adversários do Flamengo, né? Falamos ontem sobre o Nova Iguaçu. O Flamengo jogará agora sábado às 18 horas contra o Macaé. Iremos trazer todas as informações sobre o Macaé para vocês nesse canal Resenha Fute BR, beleza? Então vamos começar aí as nossas informações, né? Tem bastante coisa aí para falar para vocês, né? O Marcos Braz deu uma entrevista agora há pouco tempo falando sobre a questão do Rogério Ceni, que foi correta a manutenção do treinador, né? Eu volto a dizer aqui, na minha opinião, Deco, né, se era para trazer um Renato Gaúcho, trazer um Cuca, realmente foi certa a manutenção do Rogério Ceni. Mas eu, Deco, iria atrás de um treinador estrangeiro. O pessoal vai falar, pô, Deco, mas a situação financeira não tá boa. Gente, o Santos conseguiu trazer o Ariel Holan, tudo bem, não é um europeu, mas será que no mercado argentino a gente não acha um treinador melhor? Né? Não precisa ser só o europeu, né? Acho que para mim a melhor opção seria um português, mas é muito caro, a pandemia e tal, mas trouxeram o Ariel Holan, o Internacional trouxe o Ramires. Enfim, cara, dava para ter a criatividade, né? Mas pelo jeito eles não quiseram. Falaram em nome de Renato Gaúcho, mas aí para trazer o Renato Gaúcho, deixa mesmo o Rogério Ceni que volta a falar. Para mim lá na frente pode pesar, tá? Então o Marcos Braz falou sobre isso, falou sobre a questão também de reforços, né? Disse que o Flamengo não irá contratar como contratou na temporada passada, 5, 6 jogadores, né? Mas precisa oxigenar o elenco do Flamengo, né? Vai liberar alguns jogadores, dentre eles o João Lucas, que a gente vai falar mais à frente. Tem jogadores que receberam, né, não propostas ainda, mas sondagens, como é o caso do René. Tem outros jogadores que o Flamengo sabe que o custo-benefício é muito caro, como a questão do Vitinho. Então, tem outros, né? Léo Pereira, a gente pode também pensar no nome do Michael, saindo nessa temporada, o Michael, que poderá reforçar o Flamengo no jogo de sábado, falaremos sobre isso. Então, o Marcos Braz disse que o Flamengo utilizará da criatividade para fazer as contratações, ou seja, fazer a contratação estilo Bruno Viana, né? Jogador sendo emprestado para o Flamengo pagando apenas o valor do salário, luvas, etc., com preço do passe fixado no final do período de empréstimo, tá? Então, esse é o exemplo de contratação que o Flamengo fará, tá? No decorrer do ano de 2021. Tá? Então essas foram as palavras do Marcos Braz. Um outro assunto importante que a gente gostaria de falar, cara, é a implicância que o STJD tem com os jogadores do Flamengo, né? É inacreditável. Então resolveram reabrir, né, a questão da expulsão do Gabigol contra o Bahia, né? A Procuradoria do STJD, né, solicitou ao presidente, né, que reabrisse o caso e o julgasse novamente o Gabigol, que foi liberado, né, não recebeu nenhum tipo de punição, né, no caso da expulsão, e eles acharam que foi um absurdo devido ao fato do lance ter sido gravíssimo. O jogador xinga o treinador, o juiz da partida, né? Na verdade, a gente nem sabe, na minha visão, nem foi um xingamento direcionado ao juiz da partida, e ainda fala que ele retardou o andamento, enfim, cara, um bando de atrocidade para mim, que não vem ao caso falar sobre isso agora, mas só acontece com os jogadores do Flamengo. Isso aí é inacreditável, tá? Inacreditável essas coisas que acontecem com o Flamengo, tá? Sobre a questão dos jogadores que poderão sair, né, seria o caso do João Lucas, tá? O João Lucas.
João Lucas, que está muito próximo, né? Informação vinda do Jornal O Dia, muito próximo de sair para o Cuiabá, tá? João Lucas próximo. Com isso, o Flamengo irá renovar o contrato dele até 2022, porque no final desse ano o contrato dele acaba. O Flamengo não gostaria de perdê-lo gratuitamente, então o Flamengo emprestará o jogador para o Cuiabá, com preço do passe fixado em 5 milhões de reais, tá? E aí, com isso, consequentemente, renovará o contrato dele até o final de 2022, com aumento salarial pedido, né, do staff do jogador, e o Flamengo aceitará essa pedida dos empresários do João Lucas, tá? Conforme a gente falou, o René tem sondagens do Cuiabá, né, um outro jogador que poderá sair. Com isso abriria espaço para o Ramon, né? E aí o René pode estar a caminho do Cuiabá, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. A próxima informação seria também a questão da audiência, né? Da audiência da Record, tá? Da Record, que aumentou, né? Dobrou a audiência deles, mas lógico que não ia bater com o programa da Globo, né? Que hoje bomba, né? Mas os números para a Record foram importantíssimos. Isso aí só se deve à presença do Flamengo. Pode ter certeza que quando eles forem transmitir um jogo de um outro clube, não terão a mesma audiência, né? Chegaram a um pico de 16 pontos, né, em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, e em todo o Brasil 14,2, tá? Voltando a falar do mercado da bola, a questão do Rafinha, que muita gente pergunta para nós, né, a questão do Rafinha. O que acaba acontecendo? O Rafinha, né, solicitou uma questão de luvas, né? Estava havendo um problema com a questão das luvas. Eu não sei se são valores ou como será pago essas luvas pelo Flamengo. E aí está havendo um impasse entre Flamengo e Rafinha, tá? E neste momento, a diretoria do Flamengo diz que o pedido do Rafinha foi muito alto. E com isso, pode ser que o Rafinha acabe abrindo conversa com outros clubes. A informação que a gente recebeu é que ele daria esse tempo ao Flamengo até o final de semana, então vamos aguardar. Realmente o Flamengo não pode passar do seu limite, apesar de eu achar que o Rafinha é uma peça muito importante na engrenagem desse time do Flamengo em 2021, até mesmo porque o Isla será muitas vezes convocado para a seleção chilena, tá bom, gente? Falando rapidamente sobre o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, o Flamengo ganhou de 1-0, né? Gol do menino Max, um menino que veio lá do Tupi de Minas Gerais, um menino que é muito tímido, né? Se espelha no Gerson, né? Mas vem aprendendo o que é Flamengo, e ontem fez um golaço, né? Estilo ao Gerson, né? Um gol que o Gerson acho que fez contra o Boa Vista no Campeonato Carioca do ano passado. Muito bacana, parabéns ao Max, né? E o Mauricinho falou sobre isso, sobre a timidez do jogador, mas é um jogador que tecnicamente é excepcional. Esperamos que ele se solte cada vez mais. Sobre a questão dos meninos, conforme eu falei, o Flamengo foi muito bem ontem com o Natan e com o Noga, né? E o Thiaguinho, para mim, foram os melhores do Flamengo, né? Muita gente falando que o Ramon não foi bem. Acho que o Ramon foi bem no primeiro tempo. Segundo tempo caiu um pouco de produção, assim como o Mateuzinho, mas são garotos, estavam nervosos, conforme o Mauricinho disse, e bola para frente, valeu muito pelo resultado. Com o decorrer do campeonato, eles irão melhorar, né? Falando sobre o time do Campeonato Carioca, Michael, PP e também o Hugo Moura estarão se apresentando, né? Reapresentando, no caso, na quinta-feira, e com isso deverão estar presentes no jogo contra o Macaé, tá bom? Então é isso aí, gente. As informações do Flamengo são essas, né? Na verdade, eu teria que colocar mais uma aqui rapidinho, antes de terminar, a questão do que aconteceu ontem com a transmissão da Flá TV+, né? Cara, o Landim colocou sobre a questão de hackers e tal. Tudo bem, aconteceu, a gente vai acreditar no fato, mas no sábado não pode mais acontecer isso. Eu resolvi deixar de fazer o plano da NET para ter uma transmissão boa na TV, que eu gosto muito da TV, né? Prefiro até do que da internet, para ajudar o Flamengo. E muitos rubro-negros tiveram problema, quer dizer, todos os rubro-negros que compraram tiveram problema, e no decorrer do jogo que foi melhorar. Então que isso não aconteça mais, que o Flamengo tome todas as providências cabíveis, tá? Para que isso não aconteça mais, beleza?
Então, galera, muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que mais tarde tem Mengão 16h30, beleza? Então fiquem com Deus, saudações rubro-negras, se inscreva aqui, deixa o like também no Resenha Fute BR. Abraços, fui!